coloca isso ali no pedestal. Ame o amor, então. Ame o amor, tá certo? E, mas tá. Mas tá. E se ele nunca mudar? Isso não compete a mim. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. O problema é que, principalmente nós teólogos, eu vou admitir, as duas grandes tentações para um teólogo, sabe quais são? Não é sexo, não é dinheiro. As duas maiores tentações para um teólogo são, letra A, achar que ele é doutor em Deus, e letra B, começar a usar a Bíblia profissionalmente. Como assim? Como que é usar a Bíblia profissionalmente? É quando você liga no automático e já não sente mais o amor do que você está fazendo. Você conhece tanto a Bíblia que é fácil você pegar uma passagem para qualquer coisa. E vai no automático. Uma vez um pastor, Alejandro Bullion, um homem muito de Deus, ele contou de uma experiência que ele teve com um senhor que ele era o pastor que cuidava dos pastores. E ele resolveu convidar um leigo para pregar para os pastores. O que ia dar? É como se eu pedir um paciente para dar uma palestra para os médicos sobre saúde. E é interessante que o paciente pode falar para os médicos qual é o ponto de vista de quem é atendido. E esse leigo, com todos os pastores reunidos, ele começou a contar a experiência dele. Ele falou o seguinte: quando eu era criança, o meu sonho era comer os chocolates da fábrica de chocolates que ficava na minha cidade. O cheiro de chocolate, a minha boca... E chocolate era muito caro, a gente era pobre, não tinha condição. E no Pequeno Aprendiz, o meu primeiro emprego, eu fui me candidatar para aquela fábrica de chocolate. Lá, né? Aí quando o gerente foi lá, eu novinho, com 13, 14 anos de idade, falou assim: olha, para trabalhar aqui, nós só podemos empregar quem gosta de chocolate. Aí falou: pronto. Tô feito. Mas tem um teste, você tem que mostrar. Não, tudo bem, tem pessoa que é cadete de papel, não, o teste você vai ter que comer chocolate. Aí o camarada pegou e trouxe aquele monte de caixa com todos os produtos daquela fábrica e falou: você tem que comer tudo, eu quero que você liquide com tudo isso. Eu falei: agora eu não tomei café de manhã ainda, tô com o estômago vazio. E ele começou a comer um chocolate, comeu outro, por mais gostosos que sejam, que fossem, a determinado momento ele já não estava aguentando nem o cheiro daquilo mais. Aí ele pensou: não passei no teste. Aí o gerente falou: não, você passou, fica tranquilo, é porque a gente tem muito problema de roubo de chocolate. Então a gente já cria esse trauma para que as pessoas não caiam no risco de querer roubar. Esse homem trabalhou a vida dele toda, e ele contando para os pastores, até a aposentadoria na mesma fábrica de chocolate, 35 anos trabalhando ali. Aí ele falou: só que hoje, eu confesso para vocês que se tem uma coisa que me embrulha o estômago, é cheiro de chocolate. Imagina. Eu não suporto ver chocolate. Todo dia. Todo dia. Então, pastores, cuidado para que vocês, ao pregarem a Bíblia, não tornem a Bíblia a mesma experiência que eu tive com a fábrica de chocolate. Então, isso que eu falei, usar a Bíblia profissionalmente, é que o camarada assim... Deixa eu abrir mais uma passagem das músicas. Não é assim, eu tenho que sempre voltar para o encontro pessoal com Deus, para que quando eu abro a Bíblia, seja aqui ou no púlpito, eu faça como se fosse a primeira vez. Então as duas tentações são essas: começar a usar a Bíblia profissionalmente, aqueles, por exemplo, que criam mercantilização da fé, ou segundo, achar que você é doutor em Deus, principalmente quando você tem um doutorado em teologia, como é o meu caso. Eu sou especialista em Deus, sou expert em Deus. Essa é a grande tentação do teólogo, e a gente não é. E nessa tentação, às vezes a gente quer convencer o outro daquilo que a gente está pregando, esquecendo que no Evangelho de João fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é o Rodrigo Silva, nem qualquer outro dos pastores ou padres que passaram por aqui. E aquela sensação que a gente tem às vezes de que, pô, tá passando tempo e será que eu tô... O significado da vida mesmo, né? Como a gente ter certeza que a gente tá fazendo valer a pena a nossa passagem vida aqui, aqui né? nessa vida, né? Tem algum parâmetro? Eu acho que tem alguns elementos assim. Porque tudo bem, eu amo minha família, amo meu filho, amo minha mulher, não faço coisa errada, mas é só isso? Tipo, e aí? Deus colocou um pouco de... Sempre a gente vai ficar com um pouquinho de sede e fome depois de comer e beber nesse mundo, porque nós somos projetados para a eternidade. Tem uma lacuna dentro da gente. Tem uma lacuna, sabe? O Santo Agostinho falava dessa lacuna, ele quer essa sede de Deus. Existe um vazio com forma de Deus no coração humano. Então, por mais que a gente conquiste, que a gente
que seja 1 milhão de programas, a gente sempre vai ter que... E Deus colocou isso de propósito, não é defeito, não é uma coisa que eu tenho que curar. Porque é uma maneira de Deus mostrar que essa vida, por melhor que ela seja, ela é apenas uma degustação do que Deus preparou para nós. Entendi. Você entendeu? Então, se tudo aqui fosse completo, para que eternidade? Então não há problema em ter essa lacuna. Mas para que essa lacuna não se torne uma doença emocional de alguém que nunca está satisfeito, né? Porque a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Para que essa carência não se torne uma coisa patológica, eu tenho que olhar em redor os frutos que eu estou produzindo. E esses frutos não precisam necessariamente ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, ou pisar na Lua, ou descobrir a cura do mundo. O ser mais rico do Brasil. Exatamente, ou o podcast mais famoso do planeta Terra. Não, são em coisas pequenas. E eu posso dar exemplo para você assim... o que eu falei, as 3 coisas que eu falei do seu programa aqui, você conseguiu unir pessoas que talvez jamais sentariam juntas para conversar. Putz, isso é muito E legal. Tem ainda milhares, ou milhões, em alguns casos, que assistiram aquilo. Jovens. Você tá entendendo? Então isso por si só já é um ganho. E começar a curtir essas pequenas coisas da vida. Às vezes a gente busca muito longe o que está perto. Sabe? Eu sinto isso também, que você vai ficando mais velho, né? Claro, mais reflexivo. Mais reflexivo, e você realmente dá mais valor para coisas que você não dava quando era mais novo. Ficar em casa, antes podia ser, ai, que tédio. Hoje em dia você fala, nossa, eu vou conseguir ficar em casa com a minha família. Ou então, nossa, eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Nossa, pô, de novo eu vou para o mesmo lugar. Cara, você curte mais as coisas. Porque você tem tão pouco tempo sobrando, né, dessa correria que é a nossa vida, então você começa a dar valor mesmo para coisas que eram comuns quando você era mais novo. Então, eu aconselho pro pessoal mais novo começa a olhar para tua vida, que às vezes ela pode não ser tão ruim quanto você imagina, né? E aí eu tenho já que nós temos milhares e milhões de pessoas que assistem e vão assistir isso aqui, eu tenho uma sugestão muito importante para os jovens, um conselho. Cuidado com a geração de vocês. Eu falo sem nenhuma arrogância, não é papo de velho não, tá? Não é papo de velho. É pro bem de vocês. Porque a geração de vocês, pessoal, e eu sei que a galera que consome podcast é majoritariamente jovens, especialmente adolescentes, cuidado porque convenceram vocês de algumas mentiras. Letra A, que velho é ultrapassado. No passado, o velho era o símbolo da sabedoria, porque ele trilhou esse caminho, ele sabe. Até hoje. Até hoje. O japonês, o chinês. Exatamente, mas na cultura de hoje não, o velho é aquele que não sabe mexer no TikTok, ele não sabe... Minha mãe não sabe... Eu consigo... Ultrapassado, né? Não pense isso. Dê ouvido ao que os velhos têm a dizer. Segundo lugar, não deixe que pensem por você. Esse advento agora da inteligência artificial, eu estou preocupado, porque as pessoas agora estão deixando de usar a mente. Eu sei que agora você está bem fitness, né? Está procurando academia. E você sabe, quando a gente não exercita uma musculatura, vai atrofiando. Exato. E hoje, com a inteligência artificial e outras coisas... Começou. A gente não vai mais conta de cabeça, não usa faz. A calculadora, a gente não escreve à mão, usa o computador. Exatamente. Então você está dando cadeira de rodas para quem não é cadeirante. Eu tenho certeza que se tiver cadeirante nos assistindo, ele daria tudo para ter as pernas funcionando. E se movimentar. Se movimentando. Só que nós estamos fazendo o contrário. Pessoas que não são cadeirantes estão comprando cadeira de rodas para andar de cadeira de rodas. E vai atrofiar a perna no final das contas. Então, atenção nisso. E já dizia Shakespeare no Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra que imagina a nossa vã filosofia. Embora o contexto ali era bem macabro, do fantasma do pai dele, do Hamlet, mas eu quero pegar só a frase. Sabe? E você vai ficar velho. E aí vem aquela questão. O que você vai ter para usufruir? Porque é tão bom ter uma família estruturada, você chegar em casa e ter alguém esperando, mas a geração Friends mostrou que esse negócio de constituir família é bobagem. Você sabe que às vezes alguns folhetins eles fazem cultura, e o Friends ele foi colocado de propósito para criar uma geração. E hoje, cada vez que passa, as pessoas estão... Aqueles que constituem família estão demorando cada vez mais para casar. 30, 35, quando ter filho, vai demorando. Por quê? Porque tem que curtir. Atrás dos sonhos pessoais. E quando você vê que tudo isso é fugaz, que a juventude vai te abandonar e os valores que ficam você não os tem porque não os cultivou, é a parábola da cigarra e da formiga, sabe? Você não armazena no verão, vai passar fome no inverno.